E agora eu já vou chamar Sérgio Braga, porque nós vamos falar de um assunto muito importante para os produtores rurais aqui do nosso Brasil, inclusive essa venda na hora certa, né, Sérgio? É exatamente isso, não só para os produtores aqui no Brasil, mas com toda a relação comercial internacional. Para saber detalhes, inclusive, de um acordo que foi firmado hoje, mas falta assinatura entre os dois gigantes, né, o Trump e o Xi Jinping, né, o acordo foi fechado. Aquele acordo comercial que vinha sendo aventado, tarifaço em relação às tarifas impostas por Trump, né, o peso que isso tudo impõe ao mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Nós vamos saber detalhes, né? Fala a respeito da implicância ou dos reflexos desse acordo direto lá de Sinop, com o Vitor Caso, que já está conosco. Vitor, boa tarde para você, tudo bem? Tudo certo, Sérgio. Boa tarde. Tá fazendo frio aí? É um pouquinho, pelo que parece em Sinop está bem quente também, né? Como é que está o tempo por aí? Ah, aqui frio é amostra grátis. Se não pegar ele bem, bem rápido, ele acaba. É isso aí. Agora 17 graus aqui em São Paulo e, é lógico, Sinop, Mato Grosso, sempre a temperatura bem elevada, bem agradável para essa época do ano. Bom, a temperatura que não estava muito agradável era essa medida pela relação internacional, né, relação diplomática entre Trump e até mesmo a própria China. Mas que teve um acordo por aí, né, Vitor? O que você pode comentar a respeito? Não, eu acho que o ponto principal, a manchete que saiu agora de manhã, né, é esse acordo entre Estados Unidos e China. Claro que o Trump ele é sempre muito ansioso, né, Sérgio? Ele talvez queima a largada aí e divulga nas redes sociais esses acordos, esses twitters, né? E tanto é que na época ele foi excluído do Twitter, ele criou a própria rede social que é o Truth Social, né? E ele postou mais cedo que o acordo está feito, né? Igual tá na manchete aí, o acordo está feito, falta assinar. Então aí vai para revisão agora, tanto dele quanto do Xi Jinping. As equipes econômicas estavam aí desde segunda-feira em Londres para fazer 2 dias de negociação, mas o mercado parece que não comprou muito esse Twitter do Trump, o Sérgio. Nem comprou nem vendeu, para falar a verdade, né? Aí, de alguma forma, falta esta caneta, né, que por enquanto não tem prazo específico para que esse acordo anunciado pelo Trump venha a ser concluído, né, de alguma forma firmado, né, porque se não tiver assinatura não vale nada, contrato sem assinatura não vale nada, né, fio do bigode também não, né, Vitor? Não, nenhum dos dois tem bigode, né, Sérgio? Mas enfim, o ponto que mesmo assinado, né, a primeira fase, vale a gente lembrar que também a China não cumpriu com o acordo que ela tinha o objetivo de comprar mais, né, dos Estados Unidos para equilibrar a balança comercial entre Estados Unidos e China. O que foi postado aí, por enquanto faltam muitas informações, né? O Twitter acabou de sair, vamos dizer assim, é que a China ficaria com 10% de tarifas e os Estados Unidos tarifando em 55% os produtos chineses, o que é ruim para a China, né? É um mau negócio quando a gente olha para o lado dos chineses, mas nessa queda de braço, a China, no meu ponto de vista, ela tem muito mais abertura, ou ela tem conquistado muito mais parceiros comerciais ao redor do globo do que o próprio Estados Unidos, que com esse protecionismo vem reduzindo o número de parceiros, né? Haja visto o próprio Canadá, que é vizinho, tem estreitado relações com a China, o Brasil, né? Totalmente dependente da exportação de soja com a China, e se isso melhora com esse conflito, o Brasil torna-se mais uma vez uma fonte para a China, um parceiro comercial importante, e também na Ásia, claro, a China já é esse parceiro importante. Então, de uma maneira geral, por mais que o negócio em si pareça ruim para a China tem muito mais parceiros hoje do que os Estados Unidos com esses últimos conflitos, vamos dizer assim. Os Estados Unidos têm hegemonia, mas na balança comercial a China tem conquistado mais amigos, vamos dizer assim, ao redor do globo do que o Trump lá nos Estados Unidos.
Mesmo que reduza para 50%, certamente o Xi Jinping não vai aceitar, né? Porque no auge dessa crise, em abril, todo mundo acompanhou atentamente, mexeu com as bolsas, mexeu com o mercado cambial, né? O ânimo, né, de todo mundo, né? A tarifa imposta pelos Estados Unidos para a China chegou a 145%, né? E do lado contrário também, a China impôs 125%. Depois teve aquela trégua, né? Aí estão negociando até chegar a um acordo, né? Porque vale aquela coisa de joga para cima para poder tentar diminuir. Isso está acontecendo aqui também no Brasil, né? Fala-se um É. IOF lá em cima, aí depois reduz. Opa, não teve o aumento que era preciso, mas aumentou, né? Isso Eu aumentou. vou, eu vou, Agora, vou fazer um diga, parênteses que Vitor. no Brasil a gente não, o Trump ele ainda tem um plano, ele sabe o que ele quer. No Brasil a gente não tem plano nenhum, né? Ele vai, sei lá, vai tentando ver que vai que cola, né? E não existe um bom planejamento aparentemente do lado fiscal brasileiro. E engraçado que a gente precisa economizar, né? E o presidente está gastando um dinheirinho lá na França já tem uns dias, né? Então, talvez uma medida boa aí não seria aumentar imposto, e sim cortar as viagens um pouco, né? A quantidade de pessoas nas viagens, né? Exatamente. Fala-se em aumentar os impostos, mas não se fala no corte de gastos. Agora, voltando a essa questão toda, né, Vitor? O produtor aqui no Brasil, observando toda essa oscilação, observando toda essa insegurança em relação ao que é o Brasil, financiamentos, LCA, LCI, né, as letras de crédito do agronegócio, que devem impactar principalmente o produtor, né? O que que ele pode fazer? O que que ele deve fazer diante dessa situação, Vitor? O que que você tem aconselhado? O que que você tem falado? Exatamente. É esperar por enquanto para ver se realmente isso vai acontecer, né? Não é mais um blefe, né? Porque, ao que tudo indica, né? Solta o balão e depois puxa de novo, solta o balão, puxa de novo, né? Mas o produtor ele não pode ficar à mercê dessa oscilação, né? De humor e até mesmo o próprio mercado, não, Vitor? É uma pataquada em cima da outra aí que a gente vê, né? De meio-dia anuncia que vai tarifar, de tarde vê que fez cagada, volta atrás, de madrugada solta outro comunicado. Então é bem complicado, até mesmo para você traçar alguma estratégia do que vai fazer, porque de hoje para amanhã as coisas mudam, né? Mas de fato, boa parte dessas medidas devem entrar em vigor a partir de 2026. Então, não muda tanto o cenário para quem já está negociando soja, para quem já fez formação de custo de soja, já está recebendo produto, e também para o milho safrinha, pensando que já fez barter, esse tipo de operação. Isso pode impactar, né? E vai impactar. Alguns analistas dizem que vai acabar o dinheiro do agro. Eu acho que talvez não seja tão grave dessa maneira, né? O financiamento via LCA, mas com certeza ele vai ficar mais caro. Isso não tem dúvida, né? Se você aumentou 5%, vai ser repassado isso para a ponta e isso impacta formação de custo e crédito, pensando não nessa safra que agora já está contratada, mas nas próximas lá para frente. E a consequência final disso é mais inflação. Se você está tarifando letras de crédito do agronegócio, você vai ter mais inflação. Letras de crédito imobiliárias também você vai levar mais inflação para o consumidor na ponta, seja em alimentos, seja em construção civil, seja em todas as áreas, inclusive também na questão do IOF, né? Às vezes o governo coloca aqui, estamos tarifando morador de cobertura, vai pagar condomínio, isso aí é mais uma prova da falta de conhecimento da dinâmica do mercado, né? Se você aumenta o custo do crédito do produtor rural, o alimento vai ficar mais caro, isso é básico, né? Não precisa nem é, pensar muito para chegar nessa conclusão. Então, talvez esse impacto ele não seja sentido nessa safra agora, mas sim nas próximas, né? Como essa já está bem negociada, a safra de soja, muito provavelmente nas próximas a gente pode ver esse impacto maior. E também o grande suspense é o plano safra, né? O que vai vir agora no final do mês, que ainda não foi divulgado efetivamente. Talvez, mais uma vez, essa medida não deva impactar o plano safra hoje, esse agora que já deve, a expectativa é que esteja já encaminhado, né? Mas sim para os próximos, isso deve trazer algum impacto, sim. E só para poder finalizar contigo, né? Lembrando que quando o Vitor falou a respeito, né, dessas medidas, né, que atingem apenas os moradores de cobertura, foi o destaque, inclusive, da revista Oeste, né, que o ministro Haddad, o Tachad, né, como alguns estão o batizando, né, há muito tempo já, diz que a alta de impostos não mexe com o dia a dia da população.
Como não mexe com o dia a dia da população, se mexe no campo, se mexe na produção, mexe nos alimentos e não mexe aqui na população. Uma narrativa que só engole quem realmente desconhece o agro, desconhece a produção de alimentos aqui no Brasil, não, Vitor? Exatamente. E até, Sérgio, fazer um parênteses, porque a gente está vendo o dólar cair muito aqui no Brasil, né? Agora 5,53 nesse momento, com 0,68 de queda. E esse impacto, né, ele vem de encontro não com a política doméstica, porque a doméstica não está claro, né? Vai tarifar IOF, vai tarifar letras de crédito, vai tarifar previdência, não, vai tarifar tudo e todo mundo, né? No final do dia é o que vai acontecer, está acontecendo, né? Por um lado, isso fecha as contas no curto prazo. Como eu falei, não tem um planejamento estrutural, vamos resolver o problema de hoje. Geram problemas lá para frente, a expectativa de Selic também é subir para 15% no próximo reunião, mas o dólar cai hoje, né? Porque no final das contas paga a conta hoje, beleza, mas principalmente porque no panorama global a gente tem esse acordo Estados Unidos e China tira aquele receio de recessão que existia nos Estados Unidos, que as tarifas trariam essa recessão, e também, né, o dólar vem caindo no globo, o dólar versus o DXY, que é uma cesta de moedas, com o euro, o iene japonês e outras moedas, ele vem caindo desde que o Trump assumiu, desde as tarifas do Trump, e não só pelas políticas do Donald Trump, mas também pelo risco do calote americano. Eles estão chegando no teto da dívida, eles têm mais aí uns 2 ou 3 meses pela frente para aprovar um novo pacote, para tentar resolver esse problema, porque lá nos Estados Unidos também o endividamento público está bem alto e isso deixa o dólar fraco frente ao mundo e beneficia, claro, os países emergentes. Imagina, você com 15% de taxa de juros, que deve ser o próximo ajuste, versus os Estados Unidos com 4, 4,5%, isso fica bem atrativo para o investidor estrangeiro colocar dinheiro aqui. É isso que derruba o câmbio hoje. Mas, passado esse momento, né, e o governo continuar gastando sem uma responsabilidade fiscal, é difícil que o dólar continue caindo. Aí, responsabilidade fiscal. Bom, só para poder finalizar rapidamente, não pode ficar acompanhando toda essa oscilação, tem que preparar uma estratégia, buscar pelo menos se proteger de tudo isso, né? Dá para poder montar uma estratégia ainda com relação ao milho, passou o melhor momento, para o comprador ótimo, né? Mas para o vendedor está meio complicado, não, Vitor? Eu acho que nesse momento ali, questão de milho, a gente pode ver mais pressão ainda. A gente tem visto fretes subindo no interior do Brasil, né? E o avanço da colheita de safrinha vai continuar trazendo essa pressão de frete, que é sazonal e isso pressiona preços também. O câmbio caindo judia a conta para o produtor, principalmente no milho, mas na soja a gente tem visto que os prêmios estão compensando. Ainda hoje, a gente não tem uma informação dos prêmios hoje, como que está refletindo isso agora, porque o Twitter foi agora de manhã, mas vale a pena a gente olhar como é que os prêmios vão se comportar no Brasil agora à tarde, a partir de amanhã também, com esse possível acordo aí que deve sair entre os Estados Unidos e China, e isso, como que isso vai se comportar na dinâmica. Até então, toda vez que a gente tinha essa queda de câmbio, os prêmios corrigiam, o Chicago movimentava, os prêmios estavam corrigindo, e o preço na soja estava se mantendo estável para o produtor rural. Enquanto no milho, né, isso deve continuar pressionando as cotações no interior. Certo. Vitor, um abraço para você mais uma vez, obrigado pela participação e em breve a gente retoma o contato aí, falar um pouquinho a respeito de tudo isso que acontece no mundo, né? E que muitas vezes é colocado uma venda, né? Os olhos, né? Tapados os olhos de muitos, né? Infelizmente por um motivo, né? Provocado, né? Teoricamente, para que as pessoas não enxerguem aquilo que realmente está acontecendo no Brasil e no mundo todo. Obrigado, viu, Vitor? Até a próxima. Exato, obrigado. Um abraço, até Até mais. mais. Obrigado.